Meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, pela tão grande misericórdia de Deus, já estamos na última lição de número 13 do quarto trimestre de 2025, onde temos como título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Primeiramente, quero desejar um Feliz Natal a todos, irmãos. Desejo muita luz, muita paz, que essa esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segunda vinda do Mestre, com muito poder e muita glória, se consolide, se fortaleça cada vez mais em vossos corações. Texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É um texto de cunho escatológico, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade é o título desta lição. Então isso aqui é uma carta da prisão. O apóstolo Paulo escreveu esta carta quando estava preso em Roma, anos 60, anos 62 de Cristo. Tem essa mais a de Efésios, né, de Filipenses, Colossenses, né, Filemão. Filipenses é uma dessas cartas da prisão. Mas a nossa cidade está nos céus, coisa linda. Nós somos peregrinos. O teólogo Teilhard de Chardin certas vezes diz que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós não somos deste mundo. Jesus Cristo certa vez disse: o meu reino não é deste mundo. Então, se vamos reinar com Ele, então também o nosso lugar não é neste mundo. Aqui estamos vivendo uma experiência humana. Estamos divulgando o Evangelho do Reino para salvar as pessoas, para salvar a muitos que necessitam de tão grande salvação. Pelo que os nossos pais fizeram lá no Éden, Adão e Eva, eles pecaram, todos nós ficamos destituídos. Então, a salvação só se dará novamente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Adão pecou, toda a raça humana foi contaminada. Por um homem entrou um pecado no mundo, pecado a morte, assim todos pecaram, todos morreram. Mas pelo homem entrou a graça, entrou a esperança, a ressurreição e o melhor, a reconciliação com o Pai. Verdade prática. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e como um ser integral habitaremos para sempre com Ele no céu. Essa é a esperança que todo crente tem de morar no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança de uma ressurreição. O apóstolo Paulo certa vez disse lá em Romanos capítulo 8: se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, mas sabemos que vai vir. Sabemos o dia, nem a hora, mas a qualquer momento isso já é iminente. Muitas coisas já se cumpriram, muitas profecias. Estamos na última dispensação da graça. Isso é iminente, a qualquer momento o Senhor pode bradar com grande poder e muita glória. Segunda vinda do nosso Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, 1 Pedro, capítulo 1, 13 a 16. A introdução. Chegamos ao encerramento de mais um trimestre abençoado, no qual exploramos a integridade do ser humano à luz da palavra de Deus. Nesta última lição, somos desafiados
a refletir sobre a preparação do corpo, da alma e do espírito para a eternidade, e ênfase na santificação e na esperança da volta de Cristo, que esta aula seja marcada pela edificação e pela renovação da fé de seus alunos. Que nossos alunos, que você, meu aluno, está vendo este vídeo, fortaleça a sua fé, a sua esperança ao término dessa lição. Todos crentes, todos cristãos são unânimes em dizer que Jesus vai voltar a segunda vez. O que diferencia a divergência entre eles é o momento, a cronologia desse tempo, deste momento. Por isso que tem certas correntes teológicas, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo tribulacionista, pós-milenismo, tribulacionismo, mesotribulacionismo, o amilenismo, né, que não crê que tem milênio. Então, nós somos pré-milenistas. Nós não iremos passar pela grande tribulação. O reino de Deus, os pré-milenistas dizem que Jesus vai vir antes de plantar o seu reino. Então, o pós-milenista acredita depois do milênio. Para os amilenistas, eles não creem que tem milênio. São correntes teológicas de pensamento diferentes, mas todos são unânimes em dizer que Jesus vai vir uma única vez, a segunda vez, com grande poder e muita glória. Mas nós pré-milenistas, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, nós cremos que Jesus já veio, vai vir outra vez para buscar os santos, depois vai vir com os santos, plantar o reino milenar, o reino de 1000 anos, salvar aqueles que se converteram durante um milênio, derrotar o falso profeta, a besta, depois essa é a eternidade. Nós cremos nestas coisas, isto é bíblico. Objetivos: primeiro, levar os alunos a compreender que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Segundo, alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação. Existem teologias absurdas que negam a ressurreição, que nega que Jesus ele vai vir com os santos, que não acredita em milênio, um reino milenar. Então nós temos que ter cuidado com essas teologias. Terceiro ponto, ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus Cristo. Estudamos nesta lição maravilhosa corpo, né, e as suas maravilhas, a constituição do corpo, né, do ser humano, corpo, alma e espírito, suas faculdades, nós estudamos a vontade, o sentimento, o intelecto. Tudo isso nós já estudamos e vimos que há uma preparação, tanto do corpo, como da alma, do espírito, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e leia 1 Pedro 1,22. Purificando a vossa alma na obediência da verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros como um coração puro. Imitar o Mestre. Lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, está escrito: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes que os céus. Então nós temos que estarmos constantemente nos purificando, através da leitura da palavra, das práticas piedosas,
como orações, jejuns, meditação da palavra. A purificação se dá pela verdade da palavra de Deus e por todas as práticas, olha, todas as práticas piedosas, né, com oração. Aí nesse texto interessante que ele falou do amor, né, o amor fraternal. O apóstolo Paulo, ele fala também sobre o que o amor, sobre a excelência do amor, né, lá em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé e a esperança e o amor. Esses três, fé, esperança e o amor, esses três. Mas o maior deste é o amor. Que coisa linda, né? Os frutos do Espírito, observamos que é o primeiro, né? Fala do amor. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Mas o amor é o primeiro, né? 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a nossa maneira de viver, porque sede santos, se quiseres ir para o céu, se quiseres ver a Deus, nós temos que estar buscando continuamente a santidade, pedindo sempre ao Espírito Santo de Deus que nos ajude em toda a verdade, para que possamos paulatinamente chegar a um grau de santidade salvífico. Aleluia. A santidade ela é gradativa, né? Aqui a gente não vai encontrar a plenitude dela. Aí Hebreus diz que sem a santidade, né, seguir a paz com Deus. Sem a santidade, ninguém vê a Cristo. Então, eu tenho que estar em conexão com o céu, olhando para as coisas de cima, não para as coisas de baixo. Fazendo uma peneira, um funil. Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é honesto, se alguma virtude, se algum valor, nisto pensai. Então, nós temos que pensar nestas coisas. Aos santos e fiéis em Cristo, que estão em Colosso, a graça a vós, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1:2. Então ele já chama de santos, pessoas separadas. Nós somos separados, nós somos diferentes, nós somos santos. Primeiro ponto da lição, o alvo celestial. Qual é o teu alvo? Qual é o nosso alvo? Um atirador de elite, ele quando está treinando, ele coloca aquela silhueta e procura sempre acertar no alvo daquela silhueta em seus treinamentos para ser perfeito atirador. Assim é o crente. Nós temos que olhar para Jesus. O nosso alvo, o nosso foco é Jesus. Aí sim, nós estamos buscando quem realmente é santo e aquele que fez tudo por nós, pela nossa salvação. Aquela morte vicária na cruz, para que fosse feita a reconciliação com Deus. Então, o alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Eu tenho que ter esperança da ressurreição. Se eu não acredito numa ressurreição genuína, verdadeira, então tem algum problema com um cristão que não crê na ressurreição. Porque houve ressurreições no Antigo Testamento. Jesus é a primícia daqueles que ressuscitaram. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele está assunto, corpo glorioso à destra de Deus. Esperança, as Escrituras nos ensinam, Jesus ressuscitou pessoas, os apóstolos ressuscitaram pessoas. Então, nós temos que pregar a ressurreição, que é pouco pregada hoje nas igrejas.
Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden, buscando confundir a mente do ser humano e desviá-lo da expectativa estabelecida pelo Criador. Foi o que Satanás fez com Eva. Eva foi enganada. E Adão, pelo fato de Eva ter sido enganada, caiu em transgressão. Então, essa é a estratégia do Satanás, do inimigo de nossas almas. É nos confundir as nossas mentes. Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Está difícil agora para Satanás. Oh, glória. O segundo ponto. Oposição à vida celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante o seu ministério. A começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o próprio propósito do Messias, confundi-lo aos limites das conquistas terrenas. Respondendo, ele sempre quis confundir. Confundiu até os anjos, aqueles anjos caídos, caíram na pregação de Satanás. Confundiu Eva, mas com Jesus ele não teve êxito. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo 8 a 10. Vamos ler juntos. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrados me adorares. Disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Eita, aleluia. Respondeu com a palavra em sua boca. Então, é um exemplo para nós. Nós temos que estar sempre em conexão com a palavra de Deus, sempre olhando para as coisas do alto, cima, as coisas de Deus. É oração, práticas piedosas. Satanás não vai ter êxito se você ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, estar sempre em comunhão com Deus. Vai ser difícil para ele tentar nos confundir neste mundo. Nós não somos deste mundo. O teólogo Teatiazano diz que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Jesus disse certa vez: o meu reino não é deste mundo. Se iremos reinar com ele, então esse aqui não é o nosso mundo, não é o nosso lugar, nós somos apenas peregrinos. Logo mais estaremos na Nova Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Segundo ponto da nossa lição: oposição à visão celestial. Jesus enfrentou ainda o que eu estava falando, né? Então vamos partir para o terceiro ponto. Inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles, mesmo que só pensa nas coisas terrenas. Filipenses 3,19. Então, o inimigo da cruz é o mundo, porque nesse mundo já o maligno ele é o príncipe deste século. Então ele tenta nos confundir com as coisas desse mundo, as coisas materiais, as coisas que são vistas, as coisas que perecem. Mas o nosso foco é outro. O nosso foco é a eternidade. Então nós observamos que, vamos ler 1 Coríntios, do 12 ao 14, abra sua Bíblia, vamos fazer uma participação. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós, que não há ressurreição dentre dos mortos. Olha, tinha pessoas dentro da igreja que diziam que não há ressurreição dos mortos. Jesus combateu pessoas desta natureza. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Aquela heresia do primeiro século,
3 séculos de heresia, aquele gnosticismo, também não acreditava na ressurreição de um corpo. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, nossa pregação, e também vã a nossa fé. O que adiantaria, né? Eu pregar ressurreição se Cristo não ressuscitou? Temos provas abundantes que Cristo ressuscitou. Cristo apareceu, os apóstolos apareceram a tantas pessoas após a sua ressurreição. Então, nós não temos problemas em acreditar que Cristo ressuscitou dos mortos. E Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Nós um dia iremos ressuscitar dentre dos mortos. Vai ficar mortos lá, porque a primeira ressurreição é a dos justos. Essa palavra dentre nos beneficia, porque os justos serão ressuscitados primeiro, no arrebatamento. Os vivos não precederão os que dormem. Terceiro ponto, imagens da cruz de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, leia. Não que, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não os cesseis com os que dormem, que não têm esperanças, com os demais que não têm esperança, aqueles que choram pelos irmãos que morreram, que passam muito tempo sofrendo. Digo a você hoje, alegre-se, saiba que esse seu ente querido, ele padeceu, mas está num lugar diferente e vai para toda a eternidade morar com o Senhor, está na glória. Então, nós não temos que ser como pessoas ignorantes, que a morte é o fim de tudo. Para a gente, nós que cremos na eternidade, que cremos na ressurreição, a morte é só o começo. É o começo de uma vida eterna, gloriosa. Hoje eu morro, esse corpo meu, ele é perecível, mas eu vou possuir um corpo incorruptível, imortal. Aí essa morte será travada, essa batalha com a morte será travada, ela será vencida, mais uma vez envergonhada. Aleluia. Então, agora iremos para o ponto 12 da nossa lição. O ponto 12, perigos de teologias modernas, esses pensamentos, esses correntes teológicos, neopentecostalismo, muito perigoso, nós temos que ter muito cuidado com isto. Um cristianismo secularizado. Vimos o perigo de um cristianismo secular reduzido a pautas, militâncias, ideologias sociais, políticas, econômicas, enfrentada por expedientes meramente humanos. Vamos ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 15. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento e obediência a Deus. A nossa mente é de Cristo. As nossas armas não são carnais, sim espirituais, poderosas em Deus, porque a batalha é espiritual. A batalha não é carnal. A batalha é espiritual. Então, vamos ler Lucas capítulo 17, 26 ao 30. Lucas 17, 26 ao 30. Um cristianismo secularizado, né? O nosso segundo ponto. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Bebia, comia, se dava em casamentos, estava à vontade, relaxado,
De repente veio o dilúvio, do mesmo jeito foram nos dias de Ló. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava, edificava. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Isso é poderoso, essa palavra. Assim mesmo vai ser no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia solene da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser realmente para aqueles que não estão preparados. Vai ser terror. Puro terror. 2.2. Uma santificação completa, consciente de nossa imperfeição, de que ainda habita em nós uma natureza carnal. Devemos desejar a busca constante e nos aperfeiçoar em santificação. Nós temos que nos aperfeiçoar cada vez mais na santificação, na busca de santificação. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, compradores da palavra e não somente os ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós temos que ser cumpridores da palavra, não somente ouvir, mas cumprir, praticar o que pregamos. Você pratica o que você está pregando, o que você está ouvindo acerca das verdades de Deus? Vamos agora para o 2.3. 2.3. Prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa mais tanto impacto como causou logo no início, né? Essas teologias fraudulentas, falsas, que não é segundo a palavra de Deus, que não é conforme a sã doutrina e a piedade, ela vem e no instante passa. É feito que acontece com certos cantores, que nós observamos na secularismo, né? Cantores seculares, essas músicas não cristãs, chega, marca, onde a gente passa escutando aquelas músicas, mas depois desaparece, né? Aquela repetição dessas músicas mundanas, nós ouvimos muito e começa a tocar, até nos aborrece, mas de repente aquilo some, é passageiro. Assim mesmo são essas teologias falsas. Agora iremos para o terceiro ponto de nossa lição, conservando o espírito, alma e corpo, prontos para o retorno de Cristo. E que maravilha! 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação. Do versículo 12 ao 22 refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com a enfática advertência: abstevos de toda aparência do mal, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Na sequência aborda a obra: e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma, corpo, e seja plenamente conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que nos preparar, meus irmãos, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus voltasse hoje, eu te faço uma pergunta: você estaria preparado? Então nós temos que buscar mais, temos que cavar mais, temos que nos dedicar mais à obra
e abraçar mais a causa da esperança da ressurreição, pregar mais o Evangelho, atender mais ao ID, a ordem do nosso Senhor, pregar o Evangelho. E as práticas piedosas está inerente, está dentro de nós. Nós temos que nos policiar acerca destas coisas. Tenho que orar mais, tenho que jejuar mais, tenho que ler mais a palavra, meditar mais na palavra. Então, é nessas coisas que o crente vai se santificando, porque ele vai deixando aquelas coisas para trás. Aquele caminho que antes era um caminho errado, houve um retorno. E agora, o nosso alvo é Cristo, porque a conversão só aponta para Cristo. Segundo ponto, uma santificação completa. Consciente de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar a santificação. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Busca mais a santificação, ainda seja mais justo, porque na ressurreição, os primeiros a ser ressuscitados serão os justos. Depois, os ímpios, os injustos serão ressuscitados. Só que o justo vai ser para a eternidade e os injustos vai ser para vergonha e horror eterno. Amém, meus queridos? Em 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, 23, eles falam numa conservação irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível é sem culpa. Procurar sempre a pureza. Nós temos que ser imitador de Cristo. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como sou de Cristo Jesus. Nós imitamos a Jesus Cristo. A santificação deve abranger todo o ser do crente, como preparo integral para a vida do Senhor, corpo, alma e espírito, para que possamos desfrutar de uma profunda convicção de nossa salvação, anelado pela vinda de Cristo. Então, se eu tenho aquela certeza, salvação, que eu estou inserido naquilo que Deus quer para os seus, então a esperança continua. Meu irmão, não deixe essa esperança morrer. Cristo está voltando para vir buscar a sua igreja. Isso não é ficção, isso não é história de Trancoso, isso é realidade. Brevemente ele bradará do céu com grande poder e muita glória para nos levar. Ele deixou o Espírito Santo para nos preparar para isso. Não nos deixou órfãos. E também deixou a sua promessa. Diz: crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar o lugar para onde eu estiver, vós estejais também. Eu vou vir buscar vocês. Para onde eu estiver, vós estejais também. Eu agradeço a Deus pelo término dessa lição tão abençoada. Aprendi tanto com esta lição. E tenho certeza que os irmãos aprenderam também. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, para que possamos estar juntos novamente. Que Ele nos dê este privilégio de um reencontro para estudar a próxima lição, que também vai ser uma bênção, Santíssima Trindade. Fico com Deus. Deus abençoe a todos. E muito obrigado por estar comigo este tempo todo, fazendo seus comentários, compartilhando. Muito obrigado, porque de uma certa forma você também está atendendo ao ID, você está divulgando a palavra de Deus.
Porque aqui a gente só fala da palavra de Deus, aqui a gente só fala de Jesus, aqui só fala de Deus, aqui é só Bíblia. Deus abençoe a todos. Amém.